A seguir, IIGD Irajá. Quem é de Deus, quem é de Jesus, nunca se dá por vencido. Que isso, pastor? Quem é de Jesus nunca entrega os pontos. Amém, igreja? Atenção, atenção, atenção. O Senhor Jesus, Ele havia prometido aos discípulos que iria encontrar com eles. Mas quando a madrugada entrou, eles ficaram meio perdidos. E eles acharam que Jesus não viria mais. Ali foi o erro deles. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 14. Iniciando no versículo 22, o título diz, vamos juntos? Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada a tarde, estava ali só. Dá uma paradinha aqui nesse versículo 23. Bom, irmãos, povo de Deus, Jesus ordenou, Ele passou uma ordem aos discípulos. É muito importante que a pessoa que aceita Jesus, ela compreenda a grande diferença entre o antes e o depois. Vejam que as multidões seguem Jesus, mas na verdade, quem o segue de verdade são os discípulos, porque chega um momento que Ele despede as multidões, mas Ele não despede os discípulos. Jesus nunca despede os discípulos. Você pode observar os 4 evangelhos, Ele nunca despede os discípulos. Porque o discípulo é aquele que se interessa em aprender. É aquele que aprende a amar a Deus e não quer errar. É aquele que entende, começa a entender o mundo espiritual e não quer deixar Satanás ter vitória na sua vida. Então ele está sempre disposto a ouvir. O discípulo está sempre disposto a ouvir. Porque em todo tempo Jesus ensinava. E Ele ensina. Hoje pelo Espírito. Hoje você não vê Jesus fisicamente. Você tem a palavra. Mas o Espírito de Deus está presente. E o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Você deve lembrar que Jesus disse aos discípulos: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, eu nunca vou deixar vocês. Irmãos, a pessoa que aceita Jesus, ela aprende a viver do invisível. Eu não vejo Deus, mas eu creio porque está escrito. Eu não vejo Deus, mas eu sinto Deus porque Ele habita em mim. Então é essa certeza que nos move. Então observe que Jesus despede a multidão. Despede. Olha, a multidão tinha acabado de ser alimentada. Comeu os pães, comeu os peixes, mas comer à vontade, até se fartar, até não aguentar mais e sobrar. Foram 12 cestos de sobra. Eram 12 apóstolos, um para cada apóstolo. Aí Jesus então diz aos discípulos: agora vocês vão na minha frente e eu vou encontrar com vocês. Vamos lá, vocês vão lá, eu vou encontrar. E eu vou orar. E Jesus fica sozinho em terra enquanto eles vão navegar para o outro lado. Jesus está dizendo: vão. Não fiquem parados, vão. Então eles estão sob a ordem de Jesus, estão debaixo dos cuidados de Jesus. Jesus é totalmente responsável pela caminhada deles, por essa navegação. E lá vão eles confiantes, a princípio estão confiantes. Aí vamos em frente no 24. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Aqui uma paradinha. Isso que eu pedi para os irmãos ouvirem e não lerem, para a gente poder observar bem, entender bem, porque é uma riqueza de entendimento que nos capacita, irmãos, a vencer nos momentos mais adversos ou mais difíceis.
Há passagens bíblicas que, se a gente colocar no coração e alimentar, você pode ter certeza, o mesmo Jesus que estava ali fisicamente, está na nossa vida, no nosso meio, e Ele trabalha na nossa vida. Então, eles estão navegando, Jesus está orando. Mas eles estão ligados a Jesus, Jesus a eles, porque Jesus ordenou e eles obedeceram. Existe uma ligação. Então, lembrando que Jesus estava fisicamente, Jesus ficou orando e disse: vocês vão lá orar. Vão lá para o outro lado, eu vou orar. E aí, agora eles estão passando uma dificuldade. De repente, as coisas começam a dar errado. Os ventos começam a soprar contrários. Ou seja, eles precisam avançar, mas os ventos estão puxando eles para trás e tentando perturbar e até acabar com aquela navegação, fazê-los naufragar. Irmãos, quando um problema vem e o cristão se sente desprovido de Jesus, muitos se entregam. É aí que Satanás ganha espaço. Quando surge um problema, Jesus não falou que quem o recebe vai viver 100% nas nuvens, vai viver no jardim. Não, Jesus não falou isso. Tanto que no Evangelho de João, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, o estado de espírito, que são os nossos ânimos, que muitas vezes trabalham de uma forma ou de outra, nos ajudam ou nos atrapalham. Às vezes nós nos atrapalhamos a nós mesmos. Irmãos, às vezes a vitória está tão perto, mas o cristão está tão cansado que ele se entrega. A falta da perseverança na oração, a falta da perseverança na meditação fervorosa, a falta da busca da comunhão do Espírito de Deus faz o cristão enfraquecer espiritualmente. E Satanás, ele não é burro, ele espera o cristão enfraquecer para atacar. E quando ele ataca, muita gente se sente perdida e pensa que a batalha foi perdida. Enquanto a pessoa for de Jesus e andar com Jesus, não tem nenhuma batalha perdida. Por mais que pareça que perdeu, não tem batalha perdida. Então os discípulos obedeceram. Existe essa ligação, eles estão em obediência. Só que eles agora caem nas circunstâncias naturais. Eles já estão esquecendo que Jesus prometeu encontrar com eles. Então a tempestade se levantou. É um problema grave que surge em família. É um ataque de uma enfermidade. É um problema financeiro que se levanta. Bom, o problema está aqui. Eles estão navegando com muita dificuldade. Eles estão até em desespero. Eu vou ler, você vai ler comigo, versículo 24. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Às vezes parece, irmãos, parece que a vida do cristão sofre pancadas, sofre uns açoites. Parece que está tudo perdido, parece que não tem mais jeito, parece que não há cura, parece que não há como recuperar. Bom, enfim, estamos vendo aqui. Eles estão em grande dificuldade, o vento está contrário, ou seja, as coisas não estão dando certo, nada está dando certo, os ventos contrários, nada dá certo. A força que eles estão fazendo parece que é inútil. É aí que entra, irmãos, o poder da resistência na simplicidade da fé. O poder da resistência quando você está de ânimo firme, ou seja, quando você não duvida da palavra de Deus e você não retrocede. É quando você vê as adversidades e você não confia no seu poder, na sua capacidade, mas na capacidade do Espírito de Deus que habita em você. É preciso entender isso. Satanás vai fazer de tudo para você se calar em momentos de adversidade. Normalmente, quando o cristão cai nessa cilada de acreditar que o problema é tão grande que ele já não tem solução, o cristão já não resiste na fé. Esse é um dos pontos onde o diabo ganha terreno.
Porque quando o cristão se cala, quando ele para de orar, quando ele para de louvar, ele também deixa de receber renovação, unção. Quando o cristão se cala, ele não guerreia. Quando ele está firme na palavra de Deus, foi um dos conselhos que Deus deu para o Josué. Se o Josué quisesse ser vitorioso, como Moisés foi, Deus disse para o Josué: Josué, o meu servo Moisés morreu, está morto. Ele não vai fazer mais nada. Agora é a tua vez. Aí Deus disse para ele: levanta e vamos lá. E aí houve um momento que o Senhor Deus disse para o Josué: Josué, não tire da tua boca o livro desta lei. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Ou seja, tenha a minha palavra na tua boca em todo o tempo com firmeza. A palavra de Deus, irmãos, é a espada do Espírito Santo. Quando o cristão está fraco, ele olha as circunstâncias. Quando ele põe os olhos, os sentidos, a consciência, o coração, aquele receio, nas adversidades, ele enfraquece. E quando ele enfraquece é que o diabo tenta avançar. Mas nós temos que entender que Jesus nunca nos deixa em tempo algum, a menos que nós o deixemos. Quando é que o cristão se afasta de Deus? Quando ele cai no pecado. O salário do pecado, e o pecado faz separação entre nós e Deus. Então nós temos essa consciência. A pessoa que aceita Jesus, irmãos, ela sabe que são dois tempos. O antes de Jesus era trevas, era tudo natural. A pessoa era levada pela sociedade ou pelos costumes, fosse lá, ou pelas tradições de família. Mas quando ela encontra Jesus, que é a palavra de Deus é a lei da sua vida. A palavra é o nosso norte. Ainda que todos estejam fazendo uma coisa, se aquilo está contra a palavra, nós saímos daquilo. Somos criticados? Somos. Mas quando nós invocamos o poder, o Senhor está presente, Deus opera. Por quê? Porque Ele está junto, porque nós estamos juntos. Bom, os ventos são contrários e eles estão em grande dificuldade. Irmãos, todo cristão precisa alimentar a sua fé cada dia. A gente alerta isso constantemente. Jesus ensinou na oração do Pai Nosso. Ele disse: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Ou seja, um pão para cada dia. Tem um dia que Deus dá um alerta. Eu lembro, 1997. Olha, se eu errei foi 96, mas foi 97. Eu tenho na minha agenda do ano. Quando eu cheguei na igreja para abrir o portão, fui abrir o portão, veio dentro do meu espírito a armadura de Deus. E eu senti nitidamente, dentro do meu espírito, tá? Aquela visão da armadura de Deus, como se Deus dissesse: hoje você vai passar uma luta. Bom, fiquei eu firme na armadura de Deus, entrei, orei, cheguei bem mais cedo, fechei a porta, entrei, orei, falei: Senhor, eu não sei, mas o Senhor sabe. Uma coisa eu sei, que ninguém pode te vencer, ninguém te derrota, então eis-me aqui. E era um feriado, era uma quinta-feira, 15 de novembro, feriado cívico. Na quarta-feira, no dia 14, houve uma fuga do presídio de Água Santa, a igreja ali no Encantado. Houve uma fuga do presídio de Água Santa e haviam fugido 47 presos. Mas aqueles, sabe? Pois é, 47. Eu não soube da fuga. Sempre abrindo a porta da igreja antes das 6 horas da manhã e nunca fechando antes das 10 por conta de atendimentos, coisa estava séria. Bom, quando eu comecei o culto, eu lembro, tinha 15 pessoas, uma quinta-feira, 15 pessoas. De repente entra aquele moço e vejo outro lá fora, e eles muito nervosos, e ele já dá um grito na porta da igreja: olha aqui, se não me der dinheiro, se eu não desce viva daí. Naquela hora eu lembrei
E aí me subiu do Espírito naquela hora o Salmo 125, os que confiam no Senhor serão como Monte Sião. Como Deus estava falando, eu senti a palavra no meu espírito, eu não abri a boca e não fiz nada, eu só olhei para o moço. Bom, irmãos, não me pergunte, mas de repente ele estava manifestado. E aí deu uns gritos femininos, iaque. E foi, se não fosse dramático, seria uma comédia. Ele manifestou um espírito que se dizia feminino. E rodou. Quem foi que atuou? Jesus. Que loucura, é uma longa história, não dá para te contar em 2 minutos. Mas quando ele manifestou, e aí eu disse, Jesus, só falei, Jesus. Ele saiu correndo, e o outro que estava lá fora saiu correndo também. Isso aconteceu na porta da rua Clarimundo de Melo, número 130, um prédio pequenininho, onde inauguramos a igreja. E foi uma coisa assim, impressionante naquele dia. E só depois então, é que eu ouvi os burburinhos lá fora. E o pessoal veio e disse, você não sabia que fugiram 47 presos do presídio de Água Santa aqui do lado? E que eles estão todos, a maioria espalhados aqui? Eu vi quando eu cheguei. Eu vi um aparato de muitos policiais, de muitos carros, de patãos, daqueles carros, aqueles carros enormes, enfim. Falei, eu vi um aparato que eu nunca tinha visto andando por aqui, mas a gente vai ficar questionando, eu vou com uma missão, eu vou lá para fazer a obra de Deus, em nome de Jesus, e não dei nem atenção àquilo, mas aconteceu isso. Então, irmãos, o diabo ele prepara um certo dia, e Deus sabe daquele dia. Deixa eu mostrar para você, você marca essa página aqui, e vai lá em Efésios na armadura, que é em Efésios 6, basta que você leia o versículo 13 para você entender o caso também dos apóstolos e o nosso caso. Versículo 13, quem lê comigo? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Quer dizer que vai passar por tudo e vai ficar firme. Ou seja, a solução vem. Entendemos isso? Com clareza? Irmãos, o cidadão botou a mão na arma. Quando ele tentou puxar a arma da cintura, ele levantou a camiseta, foi com a mão na arma e gritou, ô, me dá dinheiro, não desce viva daí. Mas eu tinha recebido a palavra quando eu coloquei a chave no cadeado. Deus não me falou antes, eu acordei cedo, nem depois. Ele falou quando eu coloquei a chave. Deus falou dentro do meu coração, para resistir no dia mau. Eu falei, sei que eu vou ter problema, vou ter que resistir. Resistir como? Na fé. Eu sabia que era na fé. E aí? E o meu coração ficou, claro que eu fiquei apreensiva em termos de vigilância, mas uma paz no meu coração muito grande. E quando a coisa aconteceu, eu não sei te explicar, porque parada eu estava conversando da palavra e parada eu fiquei. E quando eu disse Jesus, o moço já estava manifestado, já estava rodando, e sai correndo, não tocou na arma, ele só fez menção, ele foi com a mão, levantou a camiseta com a mão, uma das mãos, e com a outra ele foi. Ele mostrou a arma, quando ele foi colocar a mão, houve a manifestação. Até hoje eu conto, de vez em quando eu conto, isso foi no ano de 1997, era um feriado. Ou 96, é uma quinta-feira feriado. Eu tenho que ver meu calendário, eu tenho as agendas. Bom, resumindo para você, tá? Um dia mau, muito mau. Mas com firmeza ficamos de pé. Ou seja, Jesus estava presente. Agora uma pergunta, irmãos. E quando o cristão está fraco, distante de Deus, ou até desviado? E aí? Ou quando está dormindo espiritualmente, que não consegue sentir Deus no coração? Eu glorifiquei a Deus porque a gente estava com a fé acesa. Eu falei, Jesus, isso é demais. Interessante, algumas pessoas correram para o altar. Eu lembro de uma senhorinha
que ela se agarrou a mim, mas ela tremia tanto, 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 que ela fazia o meu corpo tremer agarrada. Mas me apertou tanto, tanto, tanto. E eu disse: senhora, se Jesus não me socorresse, como é que eu podia socorrer a senhora? Teve uma que quase desmaiou, ficou agarrada no banco, não conseguia se mexer. Essa nunca mais voltou na igreja. Mandei visita, nunca mais voltou. Nunca mais ela botou o pé na igreja. Não, lá eu não vou não. Misericórdia, misericórdia, não boto meu pé nunca mais. O diabo não joga para perder, né, irmãos? Só que quando Jesus está presente, ele perde sempre. Volta lá comigo. Vamos lá até os discípulos. Tem muitos detalhes que não dá para te contar agora desse caso. E são tremendos. Mateus 14. Bom, versículo de número 24, eu vou repetir, reler. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Vocês estão vendo? Eles são discípulos. Eles são discípulos. Eles não estão fazendo nada errado. É bom entender isso. Que às vezes o cristão cai numa fase difícil. E assim, meu Deus, o que é que eu estou fazendo de errado? Meu Deus, eu não fiz nada de errado. Meu Deus, para. Tem gente que se autoacusa dia e noite. Meu Deus, calma. Calma, calma. Eles estão sob ordens de Jesus. Eles estão fazendo o que Jesus mandou. Eles estão fazendo o que é certo. Eles não estão fazendo nada errado em absoluto. Mas os ventos se levantaram contrários. Às vezes o vento levanta, irmãos. Às vezes o vento levanta numa área, levanta na outra. O importante é a reação do cristão pelo estado do seu espírito, pelo seu estado de ânimo. Qual é o seu estado? E quando a pessoa está ligada a Deus, firme na fé, em santidade, não há o que temer. Mas de repente tem que tomar uma posição, tem que repreender. De repente, vamos lá, tem que passar uma fase, né, de paciência. Principalmente quando os ventos sopram usando pessoas. Às vezes por palavras a pessoa erra pela forma. Às vezes é um problema, o diabo está lá tentando no local de trabalho, tentando tirar aquela pessoa do espírito, ela é de Jesus, tentando que ela dê um mau testemunho para todo mundo ter o que apontar, jogar o dedo em cima e dizer: ah lá, tá vendo, é crente, ah lá, é evangélico. Satanás está sempre tentando uma oportunidade, irmãos, de envergonhar o cristianismo, de envergonhar o evangelho. E é claro, ele vai procurar brecha onde ele vai conseguir. E quando o cristão é sincero, quando o cristão é fiel a Deus, ele sabe que ele não tem espaço. Então o que ele faz? Ele tenta enfraquecer. Ele tenta desesperar. Irmãos, são fases. Então os discípulos estão fazendo o que é certo, estão fazendo o que é honesto, estão em obediência, mas os ventos são contrários. Se levantaram violentos, contrários. E o mais interessante é que parece que Jesus os abandonou. Isso acontece. Às vezes o cristão pensa: Deus me abandonou, meu Deus, eu estou fazendo tudo certo, eu estou orando, eu estou em santidade, eu sou fiel a Deus, meu Deus, parece que Deus não está ouvindo. Calma, irmãos. Nós já aprendemos que o silêncio de Deus é preparação. Ele está em atenção, Ele está trabalhando. Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Muitas vezes Deus procura, irmãos, dentro de nós, o nosso estado de ânimo, e Deus procura em nós a própria fé. Ninguém precisa de fé quando tudo vai bem. Quando as coisas estão às mil maravilhas, eu preciso de fé, se está tudo tranquilo. Fé para quê? Preciso de fé. Meu Deus, sua vida, seu casamento está uma bênção, seu marido tá te amando, está te elogiando, está admirando você. Tem gente que arregalou o olho assim. Eu vi umas sobrancelhas subindo assim. Irmãos, o mundo espiritual é real, o mundo espiritual é sério, ou melhor, é grave. Satanás está sempre procurando. Esta semana nós falamos sobre o alerta que o apóstolo Pedro deu
na sua epístola, Pedro, que foi aquele crianção, né? Literalmente aquele meninão que deu tanto trabalho para Jesus, o Pedro, depois que amadureceu, ele escreveu um alerta que serve para todo cristão: seja sóbrio, ou seja, seja equilibrado e perceba que a coisa é espiritual. Ele disse: vigiai, porque o diabo é vosso adversário, ele anda em derredor, bramando, rugindo, procurando quem possa tragar, procurando quem possa. Então, no que ele ruge e rodeia, ele faz barulho, os ventos levantam. Mas às vezes o cristão se assusta, irmãos, só com esse rugido. É preciso colocar o coração na confiança naquilo que Deus fala. Temos que entender que o Espírito que habita em nós é maior do que qualquer demônio. É, pastor, mas o problema não é maior que Jesus. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.